Bem. Bora lá, pessoal. Boa noite a todos. Bora dar continuidade, né? O que a gente viu na aula passada. Se eu não colocar aqui o USB, ele não vai funcionar de jeito nenhum, né? Que a gente terminou aqui, não foi? Na regrinha de iluminação e tomada. Agora, sim, antes de eu passar para o próximo, vocês querem bater o resultado aí da área e perímetro que vocês calcularam, para ver se alguém tem uma dúvida? E se alguém tiver alguma dúvida, eu mostro como é que calcula. Que a pior parte foi o quarto, né? O resto só é comprimento vezes largura, dá certinho. E soma todos os lados. Só o quarto que era a pegadinha. E aí, quem não anotou, anote, porque a gente vai usar esses dados para o nosso próximo exercício. Aqui tá muito fora do meu campo de visão. Eu vou botar aqui que é melhor, que eu esqueci da outra vez quando eu tava no estacionamento, eu tive que voltar. Já aconteceu comigo também isso. Oi? Do banheiro? Posso sim. Não, era pra eu ter apagado essa parte, né? Opa, perímetro o quê, Felipe? Ambiente. Banheiro. Banheiro. Comprimento, largura. Pra quem, ó, não existe uma regra para você escolher o que é comprimento e o que é largura. Eu adoto sempre comprimento, o lado maior. Então, às vezes o comprimento pode ser assim, às vezes o comprimento pode ser assim. Então, sempre que você ouvir a palavra comprimento, que eu adotar comprimento, eu vou sempre estar adotando o comprimento para o lado maior, certo? Então, boa noite. A área do banheiro vai ser igual a 2,5 metros vezes 2,2 metros, né? Oi? Oi? Aí complicou meu lado. Aqui é o tamanho máximo da minha letra. É. Maior que isso daí, infelizmente não dá. Tem que sentar na frente. Tem muito espaço aqui na frente. 2,5 vezes 2 vai dar quanto? 5 metros, né? 5 metros quadrados. E o perímetro vai ser igual a 2 vezes 2,5 mais 2. Aqui vai ser 4,5 vezes 2, 9 metros. Deu para entender? Quem foi que pediu? Deu para entender? 5 metros quadrados, 9 metros. Trabalha na base da lista também? Na base da lista? Trabalho. Só de um assunto tem uma lista que tem quase 40 questões. Não,
É pra na hora da prova não vir dizer, eu não vi isso. Ela falar, viu. Vai. Muito bem. Ai, agora vamos. Então, beleza. Anotaram aqui? Posso passar? Esse em específico já tá lá no quiz. Que foi o da aula 2. E aí? Posso passar? Um já deu ok. Mais alguém? Que tá esperando? Não, né? Então vou continuar. Ué. Pronto. Aí agora, usando aquela tabela que vocês anotaram, ó, dimensione as potências de iluminação por cômodo, a quantidade de pontos de tomada e a potência das tomadas por cômodo. Todo mundo se lembra da regrinha de iluminação? A regra de iluminação é quase, você falou a segunda parte. Para qualquer área até 6 metros quadrados, até 6, então é de 0,1 a 6, vai ser 100 VA. Acima de 6 metros quadrados, a cada 4 metros inteiros, eu adiciono 60 VA naqueles 100 iniciais. Então, ó, vamos começar primeiro pela iluminação, tá? Boa noite. Cadê meu? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ué, cadê? Mas não deu pra ver muita coisa, não. A verdade é que não é prova, então é só pra gente treinar. Vamos começar aqui pela cozinha. Eu vou fazer a cozinha porque ela a gente já vai aplicar todos os conceitos em um só. Então, ó, a cozinha ela tem 14 metros quadrados e 15 metros de perímetro, mas a gente ainda não vai ver a parte de tomada agora não, só iluminação, vamos trabalhar só com iluminação. Então, para a cozinha, a minha área vai ser igual a 14 metros. Aí lá na regrinha fala que se for, né, acima de 6 metros quadrados, os primeiros 6 metros vão ser 100 VA. Então eu já subtraio aqui, ó, menos 6 igual a 8, né? 8 metros quadrados. Esse 6 aqui eu já atribuo 100 VA, certo? Aí lá na minha potência de iluminação, eu vou... Na minha potência de iluminação, eu já vou colocar aqui 100 VA,
que foi esses primeiros 100 que a gente encontrou. E aí vem a segunda parte da regra, que para cada 4 metros inteiros, eu adiciono 60 VA. Então, quanto vai ser 8 dividido por 4? Igual a 2. Esses dois aqui, eu multiplico por 60, que vai ser igual a 120 VA. 100 mais 120 igual a 220 VA. Dúvidas? Não? 3 minutinhos dá para fazer o resto. P-Lume, potência de iluminação. Oi? Até 6. Acima de 6 é. Aí, por exemplo, você tem ali uma de 7,14. 7,14 menos 6 igual a 1,14. Esse 1,14 dividido por 4 é igual a 0, alguma coisa. Eu sempre vou olhar só o que vem antes da vírgula. 0,60, 0. Então eu mantenho só o 100 VA. Entendeu? A seta é P-Ilume, potência de iluminação. Opa, mal. Até 6 metros quadrados sem VA. Deixa eu trazer essa tabela para mais perto aqui, para não precisar ficar voltando muito. Oi? Do resto, é. No caso, a situação aqui, ele não precisa. De 0 a 6 é sem VA. Então eu já posso colocar direito. É. Beleza? Posso continuar? Oi? Então bora lá. Eu tava colocando a tabela aqui pra gente não precisar ficar voltando um bocado de slide. Então, ó. Tá aqui as respostas. Banheiro. 5 metros quadrados, sem VA, né? Menor que 6. Corredor 1, 3,85, menor que 6, sem VA. Corredor 2, menor que 6, sem VA. Cozinha, que a gente calculou já, 220. Quarto 1. Alguém tem dúvida aqui sobre o quarto 1? Quarto 1 e quarto 2 é o mesmo, né? 220. E a sala, 400. Alguém tem dúvida? Se tiver,
eu faço em qual? O quarto. O quarto, ele tem 15,48 metros quadrados. 15,48 menos 6 igual a 9,48 metros quadrados. Dentro desses 6 aqui, eu vou ter 100 VA. Desses 9,48 aqui, dividido por 4, igual a 2, alguma coisa. Alguém faz a conta, por favor? Quanto é que dá? Só para eu colocar aqui. 14, né? Duas casas decimais. 2,14. O que vem depois da vírgula eu não conto. Então, esse 2 aqui eu multiplico por 60, que vai dar 120 VA. A potência total vai ser igual a 100 mais 120, que é igual a 220 VA. Deu para entender? Na tomada. É. Você vai aproximar, independente do que vier depois da vírgula. Se vier 2,01, você coloca 3. É. Beleza? Mais alguém tem dúvida? Querem anotar ou já anotaram? Anotamos, né? Então, beleza. É a regra do 5. Que a gente só trabalha com duas casas decimais. Tem alguém aqui que não tem calculadora? Calculadora. Seria melhor ser a científica, né? Na prova você vai poder usar calculadora, viu? Se vier usar celular, não pode. E eu sou otário. Só a calculadora. Ou calculadora ou na mão. Tô avisando agora para no dia da prova não falar que não sabe. Diga. Cadê meus pilotos? Sala. A área é 27,83 menos 6 igual a 21,83 metros quadrados. Dentro desses 6 aqui, eu já tenho 100 VA. Desses 21,83 aqui, dividido por 4, vai ser 5, alguma coisa, né? 5,48. Esse 48 não conta. Eu vou pegar esse 5 aqui e multiplicar por 60, que vai ser igual a... quanto? 300. Esqueci de adicionar o 100, né? Potência total igual a 100 mais 300 igual a 400 VA. Esqueci de adicionar o 100, 100 metros quadrados. Aqui pode esquecer, na prova não. Esse mesmo na primeira, quadrado, que vai É. Oi? Sala.
PI Lume. É, potência de iluminação. Ele ensinou memorial. Ah, o AutoCAD veio primeiro? Foi. Ensinou tudo aí de boa aí na hora. Fez a operação uma faculdade. Você vai fazer o projeto que vem da Como? Que teve o tempo pra fazer na sala? É, tem o tempo pra fazer na sala. O senhor pode me explicar só uma coisinha, eu estava passando, eu estava esquecendo. Sim, porque tá na norma. A cada 4 metros inteiros. $60 VA para cada 4 metros quadrados adicionais. Item 952 da NBR 5410. Previsão de carga de iluminação. Não coloque cálculo porque a gente vai ver luminotécnica lá no final. É o melhor assunto, né, Cristiano? Luminotécnica. Apareceram algumas fórmulas a mais da época que vocês... mas veio para facilitar essas fórmulas. Veio facilitar. Se não tivesse o 460, Conta 0 vezes 60. Eu não uso. Próxima semana vai ter aula sexta, não? Não, sexta-feira eu vou estar provavelmente dormindo durante 24 horas. Porque eu tenho 2 dias. A soma dos 2 dias eu dormi 6 horas. Tenho 2 dias dormindo 3 horas por noite. Você deveria dormir só. Não, normalmente minha noite de sono são 4 horas, 4 horas e meia. Mas 3 horas já é barriga. Agora já é uma soneca. O descanso do soldado é bom. Nas férias eu teve um dia que eu fiquei acordado 48 horas. Acho que foi em janeiro, eu acho. 48 horas virado à base de energético e café. Trabalhando. Não, nas férias do Senai, né? Esqueceu que eu tenho empresa? E aí, minha vaga de estágio. Na minha empresa, o meu patrão não dá folga, feriado, férias, 13º, nada disso daí. E eu não peço demissão, senão eu tenho que pagar meus tempos. Eu tô esperando o estágio. A Alessandra também. E mais umas 30 pessoas. Subindo em telhado. Copiaram? Posso continuar? Continuar, viu? Aí agora a próxima etapa vai ser o quê? A gente calcular a quantidade de tomadas. Certo? Aí vem mais regras. Tem mais regrinhas. Escolham aí um ambiente para eu fazer de exemplo. Ou você foi escolher o mais fácil? Eu tô esperando alguém falar cozinha. Que é o mais difícil, pô. O quarto é fácil.
Ó, da cozinha aí já demorou aquela regra da. Sim. Mas tem mais outras regras. A cozinha, eu tenho 15 metros de perímetro. O meu perímetro eu vou pegar. A regra da cozinha é que é a área molhada. Eu devo ter um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então, ó, 15 dividido por 3,5. Vai ser quanto aqui? R$ 4,29. Aí você, para a tomada, você pensa, eu compro 4,29 tomadas? Não. Ou 4 ou 5. Se eu colocar 4, é menor do que o calculado. Então eu coloco 5. Então, ó. Igual a 5 tomadas. Como tem mais de 2, então eu não preciso colocar aquela regrinha das 2 tomadas em cima da pia, né? Porque 5 já é maior que 2. Só isso. É, porque as 2 tomadas... É na hora de você distribuir, que aí vai 2 em cima da pia. Diga. Aí tem 2. É. Botar 2 você pode também. Se quiser colocar 37, pode também. Pode. Mas o mínimo é 1. Tem 2 em cima da pia, o outro específico. Não. De uso específico, não. 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 A 5 é só geral. Específico é um caso à parte. Aproveitar enquanto vocês estão copiando, eu vou explicando o resto. O banheiro. O banheiro eu tenho 9 metros de perímetro, dividido por 3,5, vai dar igual a 2,57. Só que a gente adota a regra, né? Que é pelo menos um ponto de tomada. Então, mesmo no banheiro, mesmo dando 2,57, né? Não é... seria um exagero eu colocar 3 tomadas no banheiro. Então, a gente adota... Vou. Sabe o que é que eu vou? Porque tem interpretação na prova. Pode. Só que se na prova eu pedir o mínimo, você vai colocar 2? Colocar 1, né? Certo. Mas raramente alguém acerta. Porque não lê. Se eu pedir, aí se na prova falar, coloque a quantidade total. Aí você colocaria 3. Se eu pedir o mínimo, é 1. Certo? Pela 5410. Beleza? Corredor 1.
Aí tem aquela outra regra, né? O corredor, ele é um ambiente de área seca. Então vai ser 9,2 dividido por 5. Bora lá, pessoal, conversa. Oi? Se chove, vai ter a planta baixa. Você vai ter que interpretar. Um 1,84, que é igual a 2 tugs, certo? No corredor 1. No corredor 2, eu vou ter 10,8 metros de perímetro, que também é uma área seca, né? Então, dividido por 5 metros, 2,16, que é igual a 3 tugs. Fácil. Cozinha a gente já fez. Quarto 1 e quarto 2, né? Quartos 1 e 2. O meu perímetro são 16,26 metros. Dividido por 5. 4 tugs. E por fim, a sala, que vai ter 27,83 dividido por 5. Vai dar 5,57, que é igual a 6 tugs. Dúvidas? Não? Ótimo. 3,5 é o perímetro da área seca. Não, molhada. 3,5 molhada, 5 seca. Três minutos. O tempo já tá contando já. Da aula passada para hoje apareceu mais uma pessoa. Quem foi que se matriculou? Quem foi que se matriculou de quarta para hoje? Apareceu mais uma pessoa aqui. O seu nome apareceu quarta. Mas tem alguém aqui que eu não lembro, também não tinha olhado a lista, mas eu só olhei o número. Quarta tinha 34, hoje tem 35. Apareceu mais alguém. Seca, 5. A área seca são 5 metros.
Rapaz, como é que eu avisei? Eu passei 2 dias avisando que a gente ia ter aula hoje. E vem um cidadão e me manda mensagem 5 horas da tarde perguntando se está confirmada a aula. Por isso que não tá aqui quem me mandou a mensagem. Eu vou fazer todo mundo sair de casa na sexta-feira por achismo. Mas pense pelo lado positivo, na próxima sexta não tem. Você só tem segunda e terça? Só voltar. Eu acho que eu dou aula. Eu acho que eu dou aula até quinta-feira. Eu acho. Acho que a gente volta. É. Terminaram? Já deu os 3 minutos. Deixa eu ver aqui meu calendário. Sai uma quarta. Não sei. Agora essa aula vai. Deu não. Só presencial. Bora lá. Agora que a gente encontrou o número de tomadas de cada ambiente, agora a gente vai... Errei, né? Agora a gente vai definir a potência de tomadas, das tomadas por ambiente. Banheiro, não. Cozinha, né? Tá na ordem. A cozinha. Aí você tem que lembrar da regra de potência para o ambiente de área molhada. Até 6 pontos. 600 VA para os 3 primeiros. E 100 VA para o restante. Acima de 6 pontos. 100 VA para os 3 primeiros e 600 VA para os 2 primeiros e 100 VA para o restante. Então, na cozinha foram quantas tomadas? 5, né? Se eu tenho 5 tomadas, é a regrinha até 6 pontos. Dessa regrinha vão ser 3 de 600 VA e 2 de 100 VA. Entenderam? No banheiro, só uma tomada, né? Banheiro é uma área molhada. Uma tomada tá dentro dessa regra aqui, até 6. É até 6. De 1 a 6. Então, vai ser uma tomada de 600 VA. Dúvidas? É melhor eu botar aqui no que tá escrito. Na verdade aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, eu já deixei ela bem resumida. Cozinha, na verdade, entenda aqui como área molhada. Até 6 pontos, 600 VA para até 3, mais 100 VA para o restante. Com certeza, desde quarta-feira essa tabelinha tá lá. Vou passar, viu? Mas aí, deixei. Corredor 1. Foram quantas tomadas? 2, não foi?
Corredor 1, 2 tomadas. Ele é um ambiente de área seca. Nessa nossa planta baixa aqui, né? Então, se é de área seca, a regra é única. 100 VA por ponto. Então, vão ser 2 pontos de 100 VA. Certo? Então, não é que todo corredor seja área seca. Esse corredor aqui, ó, ele está do lado de fora ou está dentro da casa? Está dentro, então é área seca. Agora, se eu tivesse aqui um corredor do lado de fora, seria área molhada. Com certeza. Se for fechado, é área seca. Oh. Não, aí eu tô falando do ambiente que você... Não, varandada é uma varanda, sempre vai ser área molhada. Eu tô falando exemplo de corredor. Se eu tenho um corredor dentro da casa, obviamente ele é ambiente seco. Agora, se eu tenho um corredor aqui que passa pelo lado de fora da casa, é uma área molhada. Não, porque é área seca. Corredor... Ele tá dentro dessa parte aqui, ó. Sala barra quarto. Que é área seca, né? Ó, banheiro. Em cima tinha, ó, acima de 6 pontos, 6 pontos, pra cozinha barra área de serviço. São áreas molhadas. É. O corredor é uma área seca. Aqui, ó. Sala barra quarto. Certo? Diga. Não, varandado normalmente é aberto, né? Ele é aberto, o varandado. E o varandado você joga água. Tem que pensar o seguinte, eu jogo água naquele ambiente, se sim, é área molhada. A gente vai ver, tem uma planta baixa aqui de exemplo. Bora lá. Corredor 1, área seca, 2 tugs de 100 VA. Corredor 2 foram 3 tugs, né? Área seca também. Vão ser 3 de 100 VA. Beleza? Quartos 1 e 2. Área seca também. Lá foram 4 tugs. E todas vão ser de 100 VA. E na sala foram 6 tugs. 5, alguma coisa, né? 21. Na sala da área seca? Não, o valor é 27 ou 21? 27 dividido por... Eu tá calculando 1 metro quadrado. E por que ninguém me corrigiu na hora? Deixou eu fazer com 27? Eu não vi, não. Então, na sala vão ser 21,1 dividido por 5, 4,22, que é igual a 5 tugs. Não me deixem passar isso daí, pessoal. Qualquer coisa me chama mesmo, corrige. Eu não bato, não. Não é a época de palmatória, não, e pro milho. Um ajudando o outro. Aí deixa eu fazer com 27, aí agora a gente se embanana tudo. É a galera que anotou com 27. Aí vai ter que corrigir pra escrever de novo, né? Então, na sala foram 5 tugs. Como lá é área molhada... perdão, área seca. Aí, ó, vocês estão me confundindo tudo. Eu falei de propósito, para ver se vocês iam me corrigir. Tá vendo? É área seca.
Aí eu vou ter uma exceção à regra. Tá vendo aí? Então vai ser, ó, 5 de 100 VA. Beleza? E aí tá tudo aqui, ó. Banheiro 1 de 600, corredor 1, 2 de 100, corredor 2, 3 de 100, cozinha 3 de 600, 2 de 100, quarto 1, 4 de 100, quarto 2, 4 de 100 e sala 5 de 100. Aí eu até deixei uma nota aqui, ó. Note que temos 5 tomadas na cozinha. As 3 de 600 devem ficar preferencialmente, né? Não é obrigatório. A gente já usa a regrinha, aquela regrinha das duas em cima da bancada da pia. Aí a gente atribui a potência de 600 VA para as duas que estão em cima da pia e mais outra de 600 VA em algum lugar da cozinha. Se quiser botar próximo da pia, pode, senão isso é livre. Ficar preferencialmente sobre a bancada, onde usamos eletrodomésticos de calor, né? Airfry, micro-ondas, chaleira. Sala, 5 tomadas. Aí a gente distribui elas uniformemente, né? Ou pensa no local onde vai ficar o rack com televisão, com, às vezes, sei lá, roteador. Põe lá em alguns pontos mais de uma tomada e o resto distribui. Banheiro, a de 600 VA deve estar a 60 centímetros do box, que é a zona de segurança. Beleza? Também adicionar a norma diz o mínimo. Se eu quiser colocar 50 tomadas, eu posso. O mínimo na sala são 5. O resto, você e o cliente que mandam. Sendo que manteria 3, 600 reais. Não, sala é tudo 100. Sala é um ambiente de área seca. Beleza? Vou passar, viu? Agora a gente vai para a parte de simbologia. Que vocês viram na disciplina passada. Eu acho que todo mundo viu essa aula comigo. Não foi a parte de simbologia. Que eu acho que o resto foi com o Luan para outra turma. Para que um projeto seja executado corretamente, precisamos falar a mesma língua, ou seja, simbologia. O que é? É um conjunto de desenhos padronizados que representam fisicamente os componentes elétricos: fios, eletrodutos, lâmpada, tomada, interruptor, caixa de passagem. Tudo de elétrica tem um símbolo próprio dele. A referência. Historicamente usamos a NBR 5444. Porém, a NBR 5444, ela é uma norma de 1980 e alguma coisa, e ela foi descontinuada. O que acontece quando uma norma é descontinuada? Você é obrigado a seguir a norma mais recente, ou você não tem nada para lhe guiar. Aí usa a antiga mesmo. E aí o que acontece? Como a gente não tem mais nenhuma norma depois da NBR 5444, não existe mais uma padronização de símbolos. Só que o que a gente faz? Adota o que a 5444 traz, mas você é livre para criar o seu próprio símbolo. Agora tem um porém. Se você criar o seu próprio símbolo, ele tem... Na verdade, qualquer símbolo já tem que ir na legenda. Mas você tem que se atentar para
ele tá lá na legenda, porque aí a pessoa, quando ela for olhar o seu projeto, ela vai olhar aquele símbolo, vai olhar na legenda o que significa e vai saber o que é que você está representando. Beleza? Bora lá para o intervalo? 15 minutinhos, viu? Tanto que até acerto, ele nem me passava valor. Eu falava, ó, Robson. E acertava, né? Vou voltar aqui. E aqui mesmo, o que é que complica nessa disciplina? Rapaz, nada, não só interpretação. O resto é fácil. Fala assim, mas na hora o bicho pega. Não, só interpretação. Pô, aí você vai ver as listas de boa. As listas de boa. Ah, não, no final, né? Mas aí é pro quadro de cargas. Aí vai pro quadro de cargas. Mas por enquanto é isso mesmo aí, só interpretação, né? É parte por parte, né? Vai lá, pessoal. Olha, continuando. Aí sobre a 5444 que eu falei, que ela não tá mais vigente, de qualquer forma você tem que colocar o símbolo. Aí o que é que acontece? Você... Ô, celular tocando aí, viu? Aí você... por mais que... Vamos pensar assim, ó. Pô, a norma ela não tá mais vigente. Mas aí eu vou colocar o símbolo que eu quiser. Você pode? Pode. Mas existe uma padronização, acordo de cavalheiros, que ninguém nunca cumprimentou, mas indiretamente, né? Existe um acordo de cavalheiros que a gente tenta padronizar o máximo de símbolos possíveis. E aí o que você não consegue padronizar, até porque a norma ela é de 1980 e alguma coisa, eu não lembro exatamente a data certa dela. Então muitas coisas daquela época hoje não existe. Muitas coisas de hoje naquela época não existia. Por exemplo, chuveiro elétrico não existia naquela época. Tomada USB não existia naquela época. Eu não sei dizer, possa ser que eu esteja errado, mas eu acredito que inversor de frequência não existia naquela época. Então, muitas coisas que a gente tem hoje não tinha naquela época, então não existe símbolo. Aí cada um vai criando o seu próprio símbolo. Aí um exemplo que eu sempre dou, né? Teu nome? Rafael. É casado, Rafael? Não? Teu namorado? Solteiro. Aí vamos supor que o Rafael foi na festa lá, conheceu uma moça bem apresentável, o coração bateu mais forte. Aí ele vai, nesse mesmo dia, chegou em casa, tem que trabalhar para fazer o projeto, mas ele ainda tá ali, ó, pensando nela. Aí na hora de lançar o ponto de tomada, ele... Pode? Pode. Contanto que vá lá na legenda. Né? Ela tá apaixonado. Não, depende do ponto, é o que a gente vai ver agora. Certo? Mas aí a gente sempre tenta padronizar. Eu vou mostrar para vocês aqui a maioria dos símbolos que a gente trabalha. Certo? E aí o objetivo é garantir que quem for executar o serviço, quando ele pegar o seu projeto, ele vai olhar e entender o que é para fazer. Aí se você ficar tentando reinventar a roda, isso atrapalha a execução mais do que ajuda. Então é bom a gente seguir aquele feijão com arroz, está funcionando até hoje, continua com ele, certo? Aí se não existir o símbolo, você cria o seu e na legenda você especifica certinho o que é, certo? Aí aqui alguns exemplos de símbolos, tá? Primeiro, a parte de interruptores. Como vocês ainda não tiveram aula com a Agnello, eu vou ser um pouco mais específico aqui sobre... Explica? Vocês fazem prática de tudo. É porque normalmente quando eu chego nessa parte aqui, vocês já tiveram a prática com eles. Então, como vocês ainda não tiveram, eu vou dar uma atenção maior. Então, ó, o símbolo do interruptor sempre vai ser um círculo. Óbvio que todos eles, né, vão ter a perninha. Todos vão ter a perninha. E aí,
cada tipo de interruptor tem a sua simbologia. O primeiro, que é o padrão, é o interruptor simples de uma tecla. Aí vocês têm que separar a palavra simples de número de teclas, né? Não é porque ele é simples que ele vai ter só uma tecla. Mas se eu tenho um interruptor simples de uma tecla, o símbolo é um círculo vazio. E vale ressaltar que todos os símbolos de interruptor tem que vir com a letrinha, porque aqui não dá para enxergar, mas eu dou um zoom e aí a gente consegue ver melhor. Opa! Estão vendo aí agora a letrinha? Todos os símbolos vêm com a letra e a letra minúscula. O que é que significa essa letra? Essa letra significa o ponto onde aquele interruptor está comandando. Então, aqui na sala, deixa eu ver aqui como é que tá. Pronto, ó. O interruptor de cima, ele é letra A. Vamos dar esse nome. Então, lá no meu ponto, no projeto, eu coloco, ó, esse símbolo aqui de duas teclas, porque eu tenho duas teclas ali. Um lado letra A e outro lado a letra B. No interruptor que eu coloquei a letra A, lá nos meus pontos de luz, aqui vai letra A e no outro A também. E aí esse outro interruptor aqui, que é a letra B, nos meus pontos de luz eu também coloco a letra B. E aí quando você olha o projeto, o interruptor A, você sabe quais luminárias ele vai ligar, e o interruptor B, quais luminárias ele vai ligar. Aí quem não presta atenção, na hora de fazer o projeto, bota todos os interruptores letra A e todos os pontos de luz letra A. O que é que isso significa na teoria? Que qualquer interruptor liga todos os pontos de iluminação da edificação. Certo? Alguma dúvida? Aí aqui a gente tem o interruptor... Oi? Não, você continua. É A, B, C, D, E, independente do ambiente. Não é isso, ele tá falando por ambiente. É isso, a dúvida dele foi por ambiente, não é isso. A letra é por projeto. Então, independente do ambiente que tá, até porque aqui eu tenho mais de um. Então, você começa A, B, C, D, E e vai seguindo a sequência do alfabeto para todos os pontos de luz. Entendeu? Você não reinicia ele não, porque isso daí confunde quem vai executar. Tá? Oi. Só letra. Mas aí acontece o seguinte. A norma, ela diz que tem que ter a letra. Ela não fala de número de nada. Ela fala obrigatoriamente tem que ter a letra. Mas eu já peguei situação em um projeto bem específico que acabaram as letras. Aí, como acabaram as letras, eu mesclei letra com número. Mas isso é uma coisa bem rara de acontecer. Mas aí você define, né? Eu pensei em botar duas letras, a B, aí eu falei, não, isso daqui vai confundir mais do que ajudar. Aí eu botei... Deixa eu ver. Eu lembro que eu botei uma sequência que não ia dar pra ter uma falsa interpretação de outra coisa. Mas tem tanto tempo de projeto que eu não vou lembrar, não. Mas o quê? Não. É minúsculo. Letra minúscula, certo? Minúsculo sempre quando você olhar para o projeto. Por isso que tem as regrinhas. Para quando você olhar para o projeto, você já saber o que significa cada item. Então, se eu boto letra maiúscula, isso pode gerar uma falsa interpretação. Não é isso, aí você... Contanto que vai lá na legenda, você decide. Mas, de começo, minúsculo. Aí eu tenho aqui o interruptor simples de uma tecla. É uma bolinha vazia. O interruptor simples de duas teclas é a bolinha cortada. A e B.
E o simples de 3 teclas, ele tem 3 divisões, A, B e C, certo? Dúvidas aí? Todo mundo sabe o que é um interruptor simples, né? Apertou, ligou, apertou, desligou. Só tem aqui. Aí vem 2 outros tipos de interruptores. O primeiro é o interruptor paralelo. E é o interruptor paralelo, ele sempre vai ser a bolinha pintada. O que é o interruptor paralelo? É aquele que eu tenho 2 interruptores que comandam um mesmo ponto de luz ou o mesmo conjunto de pontos. Então, normalmente eu tenho aonde? Não é regra. No quarto. Então, eu tenho um interruptor na porta e outro do lado da cama. Escada também. Tem um embaixo, outro em cima. O paralelo, quando você vê paralelo, você já sabe que existe pelo menos mais um interruptor junto com ele. Aí, professor, minha letrinha eu faço como? Repete a letra. Se ele está comandando aquele ponto de luz e eu tenho 2 que comandam o mesmo ponto de luz, a letra tem que ser igual para todo mundo, né? Isso faz parte de um conjunto. Então aí teria a letra A em um interruptor, letra A em outro interruptor e a letra A no ponto ou nos pontos que ele vai comandar. Professor, e se eu tiver mais de um ponto? Porque o senhor mostrou lá que eu tenho de uma tecla, 2 e 3 teclas, né? Se eu tiver o paralelo de 2 teclas, eu faço como? Coloco o outro aqui, ó, pintado. Se eu tiver de 3 teclas, coloca mais outro aqui, pintado. Certo? E aí a letrinha vai em cada um. Então aqui seria a letra B, aqui letra C. Professor, mas só que no meu eu tenho um paralelo e um comum. Opa! Vai separado. Paralelo, um, comum, outro. Aí eu tenho comum, simples de 2 teclas e o paralelo. Você vai separar por tipo, tá? Por que que a gente faz isso? Por que que eu não posso pintar metade dele ser um simples e um paralelo? Porque eu tenho também o intermediário, que a simbologia dele já é essa. E aí o que é o interruptor intermediário? O paralelo só me permite ter 2. Um em uma ponta, outro em outra. Se eu quiser, vamos supor, num quarto de casal, eu tenho um interruptor lá na porta e na cama do casal eu tenho um interruptor para cada um. Como é que eu vou fazer? Entre o primeiro e o último, que são os paralelos, vem os intermediários. Então a regra é sempre o seguinte: se eu tenho só 2 interruptores, eles vão ser paralelo. Então aqui eu tenho ponto de luz, eu vou ter aqui um paralelo e o outro paralelo. Se eu tenho mais de um interruptor, entre os 2 paralelos, eu tenho os intermediários. Eu posso botar quantos eu quiser, contanto que o primeiro e o último sejam paralelos. Só que aí vocês vão ver isso na prática com a Agnello. Vocês vão... Não. Quem interruptor, você que define onde a gente vai colocar. Certo? Qual é o pior lugar para colocar o interruptor? Atrás da porta. Que aí você abre a porta, aí tem que dar a volta para ligar a luz e voltar. Então, por padrão, o interruptor sempre vem do lado aqui da porta. Ó. Abriu a porta, você já tem um interruptor aqui do lado para ligar. Certo? Diga. Rapaz, se eu tentar explicar, você não vai conseguir entender, porque isso só na prática é para você entender o funcionamento. Mas eu vou tentar explicar, fazendo a ligação real. Eu tenho aqui, ó, fase neutro. Não, neutro. Fase neutro. Não, fase e neutro.
calma lá. Eu tenho fase neutra. Aí aqui... enfim. Vou vir aqui com a minha fase, ó. E vou ligar no meu interruptor. Aí esse interruptor aqui eu vou botar o P de paralelo, certo? Desse interruptor aqui, eu vou sair 2 retornos. Obrigatoriamente o paralelo ele sai em 2 retornos. O intermediário também. Mas ele vai sair aqui 2 retornos. Eu vou ter 3 interruptores, porque com 3 eu já tenho intermediário, né? Aí vem o intermediário, só que o esquema de ligação do intermediário é invertido. Aí ele inverte a polaridade não, o caminho, né? E aí continua. Depois vai vir o meu último, aqui, de intermediário. Vai vir o meu último paralelo. E aí, depois dele, que vem a minha lâmpada que liga no neutro. Só que na prática que você vai entender isso daí. Aí se eu tiver mais de um intermediário aqui, vai ser ó, sempre o primeiro e o último paralelo, e entre eles o intermediário. Só que a teoria sem a prática fica meio confuso mesmo. Com a Agnello você vai entender basicamente. Aí por isso que eu botei o fase neutra, porque eu ainda não tinha colocado o interruptor. Pega fogo não. Certo? Alguma dúvida? Aí aqui, ó, ainda trouxe por escrito aqui o que significa cada um. Caso vocês queiram ler, né? Interruptor simples de uma tecla, 2 teclas, three-way. Aí ele tem esse outro nome também, né? O paralelo pode ser chamado de three-way e o intermediário pode ser chamado de four-way. Beleza? Aí vem um outro símbolo, que é o símbolo de tomada. Aí o símbolo de tomada, eu tenho aqui 3 variações. Tomada baixa, vai ser o triângulo vazio. Aí, qual é a altura da tomada baixa? A NBR 5444, ela define que seja 30 centímetros do piso acabado. Só que tem uma outra norma, que eu não vou lembrar qual é, que ela é recente, que ela não é uma norma que passa por cima da 5444, até porque ela já deixou de existir. Mas é uma norma de... esqueci o nome agora. Um negócio para deficiente. Hã? PCD? Não é uma norma para PCD, mas as coisas que a gente faz para integrar as pessoas deficientes no ambiente. Tipo isso, é uma norma de inclusão. Norma para pensando nos deficientes. Aí ela, nessa norma, ela diz que a tomada é ideal você começar a baixa com 40 centímetros de altura. Que aí a justificativa que eles dão é que um cadeirante é mais difícil acessar a tomada a 30 centímetros do que a 40 centímetros. O que realmente é verdade. Né? Dependendo da limitação da pessoa e da altura dela, realmente ela não vai conseguir chegar até esses 30 centímetros. Até uma pessoa normal já tem dificuldade de chegar aqui na tomada 30 centímetros. Então, 10 centímetros a mais fazem muita diferença. Mas aí vocês escolhem se coloca 30 ou 40 centímetros. Isso vai do projetista. Hoje, eu adotei para mim como padrão 40 centímetros. Para todos os ambientes. Tomada média. Ela é o triângulo com metade pintado, metade vazado, que ela está instalada ali. A 5444 fala de 1,30 m. Já essa norma de inclusão, essa norma de inclusão, ela pede que
comece ali em 1,10 m. Para também pensando em pessoas de baixa estatura, vulgo anões, ou cadeirantes também. Para acessar a tomada, 1,30 m já é muito alto. Então 1,10 m, tanto para cadeirante quanto para pessoas de baixa estatura, conseguem acessar mais facilmente. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, 30 centímetros ou 40, 1,30 ou 1,10. E a alta, que ela é toda pintada, começa aí dos seus 2 metros. Aí uma dúvida. O que é que eu uso com tomada alta? Várias coisas. Pode ser iluminação de emergência, pode ser ventilação forçada, pode ser um ar-condicionado, se for o modelo que vem com plug de tomada. Se for o modelo que vem sem plug, aí você usa o ponto de força. Chuveiro usa esse ponto aqui? Não, né? Porque chuveiro não pode usar tomada. Para quem não sabe, o chuveiro ele não pode ser ligado com tomada, porque no ambiente que ele está, existe umidade. E quando eu tenho tomada, essa umidade consegue penetrar pelo vão da tomada, e isso vai gerando uma corrosão, e essa corrosão vai aumentando, aumentando, e aí começa a gerar ponto quente, e esse ponto quente, quando ele não suporta mais, pega fogo. Então, por isso que a gente não usa tomada. A gente usa a emenda do fio, tá? Diga. Esqueça. Esqueça. Não esqueça. Porque o símbolo de tomada, aí ele acabou cometendo algum equívoco, mas não pode. Até porque, se um eletricista pega o projeto e ele vê o símbolo de tomada, ele vai fazer o quê? E o que é que a gente mais quer? Evitar erros. Infelizmente, né? Mas aqui vocês vão entender o porquê, né? Eu falei, eu não trago a verdade. Eu apresento a vocês a solução técnica. Diga. Eu também já vi. Eu também já vi. A maioria das vezes, sabe quem é que usa esse símbolo aí? Arquitetos e engenheiros civis. Que, para quem não sabe, arquiteto pode fazer projeto elétrico. Engenheiro civil também pode fazer projeto elétrico. E são duas profissões que eles nem têm capacidade técnica para fazer um projeto elétrico, mas o conselho permite que faça. E aí acontece esse tipo de problema, tá? E aí uma coisa muito importante para todo mundo aqui. Assim como lá no ponto de interruptor, eu tenho a letra para indicar qual interruptor comanda cada luminária. No ponto de tomada, aí é bom, eu sei que eu tô falando isso aqui, mas no dia de vocês me darem o trabalho de vocês, muita gente vai errar isso aqui. A norma, ela obriga que todos os pontos de tomada, todos tenham a numeração do circuito que ele está ligado. Todos. Ah, professor, mas no quarto é tudo circuito 2. Eu não posso botar só em uma tomada, não? Não. Tem que ser em todos. Ah, professor, mas só tem um eletroduto ligando tudo. Não interessa. Todos os pontos têm que ter a numeração do circuito dele. E ela também diz que quando o meu ponto de tomada ele for diferente de 100, você obrigatoriamente tem que colocar a potência dele também. Então, todas as tomadas, a maioria das tomadas da casa vão ser 100. Então, não tem o porquê ficar poluindo o projeto colocando 100 VA
em todas. Agora, as tomadas que têm uma potência diferente de 100, aí você vai lá e indica. Por que que você indica? Porque isso faz com que erros sejam evitados. Se eu tenho uma tomada de 2000 VA, eu vou colocar se eu tenho um ponto de tomada de 10.000 VA, eu vou colocar 2.000, eu vou colocar uma tomada de 10 ampere? Não. 2.000 VA não permite uma tomada de 10 ampere. Aí, se for uma pessoa entendida do assunto e enxergar isso aqui, já vai saber que ali precisa de uma tomada mais potente, tá? Aí vem uma outra situação que eu recomendo vocês anotarem, que não existe na norma. Por quê? Porque na época não tinha, provavelmente. Eu não vivi a época de 1980 e alguma coisa. Mas naquela época, provavelmente, não existia tomadas de 20 amperes, que foram as que eu citei aqui, que são tomadas de uso específico. E aí, no acordo de cavalheiros, alguém criou, né, esse símbolo, e outras pessoas viram, copiaram, isso foi passando de geração a geração, e hoje, convencionalmente, utiliza-se para tomadas de 20 ampere, independente se é baixa, média ou alta, normalmente esse símbolo aqui, ó. Quer dizer que é o padrão? Não, porque eu já vi tomadas de 20 amperes sendo representadas dessa forma aqui, ó. Tá errado? Não, porque foi lá na legenda. Mas normalmente, a maioria dos projetos, quando você representa 20 amperes, você coloca um círculozinho ali na tomada, tá? Dúvidas? Não, né? Lembrando, tomada de 20 amperes é TUI. Se lá no seu projeto, nas tomadas de uso geral, vocês colocarem esse símbolo aqui, acontece o quê? Tá errado. Ponto a menos. Você só vai usar esse símbolo para um equipamento específico. Por exemplo, um airfry. Aí essa tomada aqui, ela só liga a airfry. Essa daqui, na verdade. Ela só liga a airfry. Aí tem isso aqui. Aí aqui seria circuito 4. Agora, se você tem um conjunto de tomadas, circuito 3, e aí você coloca de 20 amperes, não é geral, não é específico, é geral. Geral não pode ser de 20 amperes. Só para ela. 20 amperes eu tenho um disjuntor só para ela. E ela não compartilha com mais ninguém. É só dela. É. Independente. A de 20 amperes, ela é exclusiva. Então eu tenho um disjuntor, o disjuntor liga a ela e ela não liga mais nada. Ela não deriva para nenhuma outra. Se eu tenho duas tomadas de 20 amperes, uma do lado da outra, as duas são com disjuntores diferentes. Então, vai passar ali 6 fios no eletroduto. 3 para alimentar uma, 3 para alimentar outra. Eu não posso emendar uma tomada de 20 amperes em outra. E aí eu vou explicar tecnicamente o porquê disso no próximo assunto. Que hoje com certeza não vai dar tempo. Mas entenderam aqui? Eletrodutos. A representação padrão de eletrodutos. Aí aqui eu tenho os tipos, né? Mas eu não vou chegar nessa parte porque a gente vai ter um assunto focado só em eletroduto. Então vocês foquem apenas nessa parte aqui, ó, do símbolo. Eu tenho duas simbologias para eletroduto, apenas. Uma que é uma linha contínua e outra que é uma linha tracejada. A linha contínua indica que o meu eletroduto está passando no teto ou na parede. E a tracejada indica que ele está passando no piso.
Só isso. Se você olhar no projeto a linha e ela está contínua, automaticamente você já sabe que ela está passando no teto, no forro ou na parede. E se você olhar e já enxergar ela tracejada, automaticamente você já sabe que é por debaixo do piso. Dúvidas? Diga. É sobreposto. Usa o mesmo símbolo do embutido. Tracejada é exclusivo para debaixo do piso. Se não for debaixo do piso, é contínuo. E o símbolo de quadro e medidores. Eu tenho vários tipos de símbolo de quadro que a norma traz, mas ela especifica tanto, só que no final a gente utiliza apenas esse modelo aqui, ó, que facilita a interpretação, e para medidores esse modelo aqui. Aí alguém pode chegar e falar assim: ó, professor, mas eu vi num projeto que o quadro ele está desenhado assim. Que tipo de quadro é esse aqui? Só porque tá. Ah, mesmo quadro. Se eu ver um quadro assim, mesma coisa. Ele só tá metade pintado de um lado e metade vazio do outro, independente da linha onde ela tá passando. Se você olhar o desenho, tá metade vazio, metade pintado, é um quadro geral de luz e força. Dúvidas? O quadro é tranquilo, né? Aí eu trouxe um exemplo aqui. Ah não, ainda tem fiação. Fiação é o mais tranquilo, né? Condutor fase é um tracinho. O condutor de neutro é um L invertido. O condutor de proteção, porque a gente não chama terra não, a gente chama proteção, ele é um T. E o retorno é meia linha, certo? Aí vale uma dica. Uma certa pessoa que já foi lecionado pela minha pessoa, depois de quase um semestre inteiro, resolveu desenhar o símbolo de proteção assim. Por quê? Eu não posso falar não. Que é da turminha lá. Da época. Não. Por quê? Porque na hora do barramento, na hora que você vai fazer o diagrama unifilar, o símbolo de aterramento é assim. Aí a pessoa pegou e inverteu. Pra mim a terra do mesmo jeito. Não. Símbolo de proteção é assim. Você tá, não cite nome, mas você pegou aí a disciplina do quarto semestre, não foi? Não juntou as turmas? Quem é a pessoa mais doida da outra turma? Pronto, é essa daí. É essa daí. Todo mundo sabe quem é. Pois é. Não, todo mundo aqui, né? Você não vai conhecer, então nem adianta. Fulano e falar com o homem. Beleza? Aí aqui, ó, um exemplo da distribuição dos símbolos na planta baixa. Eu tenho aqui, ó, o medidor. Essa daqui, essa planta aqui, é exatamente essa. Ó, aquele print que eu tirei
foi dessa parte aqui. Por isso que eu falei que a nossa planta é de estimação. A gente vai usar só ela. Então, ó, tem o medidor aqui, é o símbolozinho do medidor. Aqui é o quê? Essa linha? Sim, mas significa o quê? O eletroduto embutido no piso. Aqui é o meu quadro de distribuição. Aqui eu tenho quais símbolos? Quase certo. Eu tenho interruptor duplo com um three-way, que é o paralelo, e um four-way, que é o intermediário. Certo? E aqui eu tenho tomada dupla média. Certo? Qual é a diferença? Eu só jogo o símbolozinho aqui para frente. Aí uma dica. Se eu tô olhando, por exemplo, aqui, ó, eu tô olhando de cima. E eu tenho 3 pontos de 3 caixinhas na mesma linha. Uma alta, uma média e uma baixa. Como é que eu faço? A ordem não influencia. Coloco aqui, ó, a baixa. Eu gosto de colocar assim na sequência de baixo para cima. A baixa, a média e a alta. Que aí quando eu olho aqui no desenho, eu sei que na mesma linha tem uma alta, uma média e uma baixa. Se eu tenho um interruptor com tomada, eu não lembro se eu trouxe, não trouxe não. Se eu tenho um interruptor com tomada, tem várias formas de você fazer. As duas mais comuns são botar aqui o interruptor, seria baixo, médio, alto, né? Que depende da altura que ele tá. Aqui seria uma tomada baixa e o interruptor na altura que ele deve estar. Em caixinhas separadas. Se for a tomada média, você já sabe que tem na mesma caixinha um ponto de tomada e o interruptor. E se for uma tomada alta, você sabe que também são caixinhas separadas. Ele só vai na mesma caixinha se for média, tá? Essa é uma das formas de representar. E a outra forma de representar, que eu particularmente não acho legal, só porque ocupa muito espaço no projeto, é essa daqui. Só que essa é quando tá na mesma caixinha. Aí eu tenho o interruptor e a tomada. É. O interruptor fica aqui embaixo para eu ligar ele? Ou lá em cima? Entenderam essa parte aqui? E aí aqui, ó, o eletroduto passando pelo forro, pelo teto e indo até a minha caixa. O eletroduto passando por dentro da parede e distribuindo para os outros pontos. Aqui, ó, eu não coloquei lá na listazinha de símbolos, porque esse símbolo aqui, ele não tá na 5444, né? Só que convencionou-se esse símbolo aqui, que ele é o meu ponto de luz. E aí, normalmente, no ponto de luz vai a luminária, né? Tem a potência que você calculou, aqueles 400 da sala, que aqui é a sala. Vai a potência do ponto de luz, o circuito que ele está ligado e o interruptor ou os interruptores que estão comandando ele. E normalmente a gente usa esse mesmo símbolo também como caixa de passagem. Aquela normalmente é octogonal ou a de laje. Então aqui ele tem duas aplicações. Caixa de passagem e ponto de luz também. Por isso que todos os eletrodutos estão indo para ela e derivando dela. É o número do circuito. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Aí aqui eu trouxe a ponto de luz no teto. Círculo maior, dentro dele colocamos a potência, exemplo sem VA, a letra do comando
No caso aqui tá a letra D, né? Mais um exemplo, letra A, e o número do circuito, exemplo 1. Certo? Já tá escrito aí. Componentes essenciais do projeto, né? Na verdade, aqui era para ele estar... Ele desorganizou, não era para ele estar aqui, não. Então eu vou pular para o próximo. Esse que era para ser o próximo. Acho que na hora de eu organizar lá, eu tirei do lugar. Aqui é o projeto completo. Certo? Projeto completo. Mesma coisa, medidor, todos os pontos. Esse daqui agora... esse daqui agora ele tá completinho, ó, com a letra. Então, ó, eu tenho aqui o... Deixa eu botar o apontador a laser. Então, ele não vai, não. Poxa, que droga. Eu tenho o meu ponto de luz com a letra D. Eu tenho um interruptor paralelo, letra D. E eu tenho... Cadê, Felipe? Oi? Não, tem um three-way e um four-way. Tá lá em cima. Não, era pra ser... Aqui era pra ser um three-way. Era pra ser um three-way aqui. Esse daqui era pra ser um three-way. Porque aqui, ó, three-way, four-way, three-way. O G, que eu lembro que ele tá certinho. Que o G, ele pega esse de baixo aqui, ó. Aí eu tenho... Ah, não, pô. Aqui foi eu que inverti, me perdoe. Eu inverti, me perdoe. Aqui é o three-way. Three-way, então dá certo. Só investir em simbologia. Three-way e four-way. E o G, three-way, e aqui embaixo, three-way também. Aqui embaixo, three-way. Certo? As simbologias não precisam ser colorido. Pode ser tudo monocromático. Mas é importante o seguinte. Deixa eu ver qual é o máximo de zoom que eu consigo dar. É esse. Neutro, fase. Fase, retorno e retorno. 4 retornos. De todos esses símbolos aqui, o que é que a gente tem em comum em todos eles? Não. O que? Alguém falou o que, hein? Não. Tem uma coisa que é comum em todos esses símbolos aí. Como? A sequência? Sequência? Não. Não. A numeração. Todos eles, você é obrigado a numerar. Porque se num projeto lá na planta baixa você só bota fase neutro ou fase neutro e terra, como é que o eletricista vai saber a qual circuito ele pertence sem a numeração? Então, aqui eu indico a numeração do circuito. Por exemplo, ó, essa... Não, é melhor pegar a tomada de cima. Tá mais perto. Eu tenho a tomada, ó a numeração aqui que eu falei. Eu tenho a tomada do circuito 9. O circuito 9 passa por dentro desse eletroduto aqui. 9, neutro, fase, terra. A sequência também não influencia. Pode vir fase, neutro, terra ou neutro, fase, terra. Não influencia. Vem por aqui, ó. Agora, nesse tanto de eletroduto aqui, por qual é que vai passar de novo o meu circuito 9? Por esse aqui, ó. Vem aqui, circuito 9 e morre no quadro. Então, é por isso que eu preciso ter a numeração em cima de cada conjunto desse aqui, para eu saber no caminho que ele faz, qual circuito que pertence a ele. E aí, também, isso vale para o circuito de interruptor. No circuito de interruptor, eu tenho aqui, ó, G e D. A fase ela é comum, porque todos usam o circuito 1, mas o circuito G
vão passar 2 retornos. Então eu tenho a letrinha G aqui debaixo desses 2 retornos. E o D, eu tenho 4 retornos. Então eu sei que 4 retornos pertencem ao D, que 2 entram, 2 saem. E o G entra a fase e os 2 retornos. Então por isso que você tem que identificar com número e letra tudo. Que aí na hora da pessoa executar, ela vai saber o que significa ou qual é o caminho que cada um faz. Aqui o símbolo de interruptor simples de uma tecla, com a letra E que comanda esse ponto de luz. E a tomada média, circuito 2, como ela é diferente de 100 VA, eu vou ter a descrição ali, que no caso é 600 VA, né? Que aqui é o banheiro. Só que eu deixei um símbolozinho oculto e eu não falei dele. Por isso que eu não botei no meio aqui, que esse símbolozinho vai aparecer agora. Esse símbolo aqui. Pode servir para qualquer coisa, porque ele é aquela caixa com o furo, que é o que você usa no chuveiro, né? No chuveiro, eu faço a emenda do fio, o fio do chuveiro entra, faz a emenda com o fio que vem do quadro e fecha a caixinha. Não é tomada. Isso também pode ser usado, por exemplo, para os ares. Na mesma linha aqui, ó, eu tenho o ar-condicionado, que é circuito 7, potência 1400 VA. Só que aqui é a tomada alta, ou ponto de força, no caso, né, que a gente chama. E embaixo eu tenho a tomada baixa. Então esse símbolo aqui você pode usar para qualquer coisa, contanto que ele seja referenciado para esse tipo de caixa aqui. Não, porque não existia na época. Foi criado por alguém e outro alguém usou, que compartilhou com outro alguém e chegou até nós. Não, a potência é o equipamento. Sim, a tomada ela tem que entregar essa potência. Só que você vai ver. Para circuito 127, o máximo que eu posso ligar na tomada de 10 A é 1270 VA. Passou de 1270 VA, já é uma tomada de 20 amperes. Se for um circuito 220, eu posso ter 2200 VA numa de 10 amperes. Acima disso, seria 20 amperes. A grande maioria, 85%. Na minha não é assim, não. Na minha não é assim, não. Na minha... a minha ela não tá 100% certa. A minha ela não tá 100% certa. Tem muitos erros. Eu quase vou de arrasta por causa de um erro que tinha lá. O projeto estava certo, mas executaram errado. Mas nessa parte aí, a de 20 amperes, ela realmente tem um circuito dedicado só para ela. Mas, é o que eu falei. É a única coisa que tá certa. Porque eu já peguei na minha casa a situação de uma tomada, tá interligado com o circuito de iluminação. Uma só. E eu já peguei a outra situação que, se não fosse disjuntor, eu ia dar aquela sacudida. Que no projeto falava que eu tenho um interruptor de 3 teclas. Cada tecla comandava um conjunto, né? Ali de acordo com o projeto. Aí eu desabilitei uma das teclas para eu mexer na lâmpada. Encostou no outro, deu pipoco na cara. Só que o disjuntor, graças a Deus, pelo menos ele desarmou. Senão, eu ia tomar um sustinho legal. Mas, pelo menos, essa parte aí da cozinha tava certo. Provavelmente, eu não sei, velho. Se eu tiver precisando de dinheiro,
eu vou botar a Constituição da Justiça. Tá fora da norma. Eu tenho alguns anos ainda pra pensar nisso daí. Mas entenderam aqui a parte de simbologia? Tudo isso aí tá no slide para vocês estudarem em casa. Certo? Agora, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui realmente tá perdido aí. Né? Deixa eu ver a hora. Dá tempo de falar esse último slide. O que deve conter o memorial descritivo. Até porque, né? Tem que assinar a lista. Eu esqueci um dela. O que deve conter o memorial descritivo? Aqui é só uma palhinha. Mas o memorial descritivo, ó, o desenho ele mostra aonde vão estar os itens. Já o memorial descritivo ele mostra como ou porquê que você chegou naquela resposta final. Então, ó, o objetivo do memorial descritivo. O que é a obra? É um projeto comercial? É um projeto industrial? É um projeto residencial? É uma mistura? É uma lojinha embaixo e uma casa em cima? Isso vai lá no objetivo do memorial. As normas, você tem que citar todas as normas que você usou. Não é você chegar e dar um Google, que eu já peguei projeto assim, daqui que eu avaliei, de a pessoa ir lá dar um Google e falar quais são as normas para um projeto. Aí o Google listou ali, ó, 10 normas. A equipe foi lá, copiou aquelas normas e colou lá. Tá errado. Tem que ser as normas que você utilizou, porque você vai citar elas ao longo do projeto. Você tem que especificar tudo do seu projeto. Então, detalhar os materiais, eletroduto. Aí isso é quando a gente chegar lá, viu? Eu vou falar, mas por favor não me perguntem, para não confundir a mente de vocês. Mas eu tenho ali, eu posso colocar eletroduto PVC rígido, pode ser rígido leve, rígido pesado, pode ser eletroduto de PVC flexível, pode ser eletroduto de PVC flexível. Eu esqueci a palavra dele. Eu tenho dois tipos de flexível. Reforçado. Eu tenho o flexível normal e o flexível reforçado. Eu posso ter o eletroduto PEAD. Posso ter o eletroduto de aço galvanizado leve, aço galvanizado pesado. Então, você tem que descrever qual ou quais, por exemplo, né, eletrodutos vocês estão usando. Cabos, se vocês estão usando cabo de cobre ou de alumínio, se ele é PVC ou se ele é XLPE, se ele é 750 volts ou se eles são 1000 volts, se ele é rígido ou se ele é flexível. Isso daqui tem que ir no memorial. Os cálculos, né? Não cálculo em si, mas a resposta do que você encontrou. Vai lá também, ó, como você chegou, por exemplo, né, na bitola do condutor. Você tem que provar como você chegou naquele resultado. E a lista de materiais. Beleza? Dúvidas? É muita coisa. É muita coisa. Só hoje a gente já viu um bocado de coisa. Por isso que eu dei a dica, não falta. Quem faltar vai perder muita coisa. Por isso que eu perdi. Tá. Se quiser ir embora, aí você toma foto. Beleza? Tem que ler muito texto. Recomendo. Recomendo.
lembrei do caso.